Então, pessoal, vamos lá. Considerações clínicas, continuando a aula aqui. Quando a gente fala em paciente de risco no dia a dia do consultório, assim, que a gente pega sempre, paciente diabético, paciente hipertenso. Em termos de anestésico, técnica anestésica, no paciente diabético não tem muito problema em termos do sal anestésico. Qual que é como o problema do diabético é um problema para nós dentistas que mais envolve um problema de cicatrização, né, de recuperação tecidual, principalmente tecido conjuntivo, mucosas. O nosso problema aqui na parte anestésica é não causar isquemia grande, tá, pessoal? Então, cuidado, né? Então, por exemplo, quem usa a articaine, ela causa uma isquemia bem grande, né? Então, cuidado, né? Com o paciente diabético, você pode causar necrose naquela porção da mucosa. E daí, para diabético, é chato pra caramba daí, né? Aquela parte necrosada, mesmo que você colocou agulha ali. Né? Então, cuidem com essa parte em relação ao paciente diabético. Tem gente que não conseguiu entrar. Será que você pode mandar o ID? Ué, eu mandei o link lá. Então, deixa eu tirar aqui da tela e daí eu vou mexer no WhatsApp para mandar o ID para vocês. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não vou nem tirar da tela, só deixa eu mandar o ID então para o pessoal. Sete três dois 0391 6815. Já manda a senha também. Aí, tá no grupo de vocês lá. Foi. Então, vamos lá. Em relação ao paciente diabético, então, pessoal, cuidado com a isquemia, tá? Porque senão pode causar ali uma necrose de mucosa ali e chato pra caramba, tá? Em relação à anestesia, assim, o diabético não compensado, tá? O diabético compensado, normal, tá? Pessoal, agora, quanto aos pacientes hipertensos, hein? Tem que ter alguns cuidados com o paciente hipertenso, hein? Por quê? Primeiro, o paciente hipertenso não deve sentir dor, cara. Não deve sentir dor. Então, se o paciente é hipertenso, aí que você tem que anestesiar o cara. Por quê? Porque a dor, né? Quando você tem aquela sensação de dor, aquele beliscão, você teve aquela dor, há uma descarga adrenérgica que, na maioria das vezes, é muito maior do que aquele tantinho de adrenalina que vai ter no vasoconstritor que você vai usar no teu anestésico. Tá? Então, o paciente hipertenso não deve sentir dor. Tá? Segundo, você tem que controlar a ansiedade do paciente hipertenso justamente para ele não ter um pico hipertensivo. Porque a ansiedade faz com que ele libere também adrenalina, aumentando a pressão arterial, tá? Então, controle a ansiedade do paciente, deixe ele tranquilo, anestesie ele, certo? Para que ele não sinta dor e tenha cuidado com o paciente hipertenso, tá? Então, opa, pulou o olhinho ali, gente! Isso aí. Vamos lá. E devo aplicar anestésico sem vaso? Vamos falar aqui, pessoal, na parte endodôntica, tá? Na parte endodôntica. O que acontece? Se eu aplicar uma mepivacaína sem vaso, por exemplo, eu vou ter por volta de 30 minutos da ação anestésica da mepivacaína. Vamos e convenhamos, por mais que você use automatizado, por mais que você seja rápido, não. Gente, 30 minutos, gente, uma sessão de tratamento endodôntico é pouco, tá? Pode ser até que você faça, mas se programe para usar 1 hora,
tá? Sessão de endodontia é 50 minutos, 1 hora, certo? Endodontia não é corrida, tá? Então, eu não gosto da ideia de usar anestésico sem vasoconstritor, tá? Gente, salvo se ele for um paciente assim hipertenso de altíssimo risco, aqueles ASA 39, sei lá, certo? Aquela classificação ASA lá, se ele for de altíssimo risco, daí você vai ter que intervir, mas nesses pacientes, normalmente, você vai intervir de modo de urgência e vai esperar ele melhorar essa ASA aí, né? Melhorar esse quadro sistêmico dele, para daí fazer a tua sessão, o tratamento endodôntico, tá? Então, normalmente, como eu vou ter muito pouco tempo, né, no máximo aí 30 minutos com anestésico sem vaso, eu não gosto de usar anestésico sem vaso, mesmo para paciente hipertenso. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Ou você usa um vasoconstritor que não tem ou tem uma ação mínima sobre a pressão arterial, que é a feripressina, então você pode usar prilocaína 3% com feripressina, que é o Citanest, tá? Então, você vai ter um tempo bom de ação, aí, em torno de 1 hora e meia aí de ação anestésica, para você trabalhar no teu canal aí, certo? Ou você usa mepivacaína 2% com epinefrina, epinefrina é a mesma coisa que adrenalina, tá? Naquela porcentagem de 1 para 100 mil, certo? Aqui você vai ter ação sobre a pressão arterial, mas essa quantidade vai ser mínima e você vai usar, você vai ter uma dose que você vai usar no máximo aí, bem menor do que aquilo que você usaria num paciente que não estivesse hipertenso, tá? Então, vamos lá. Como a gente já falou aqui que em filtrativo a gente vai usar um tubete, bloqueio vai usar 2 e depois vai complementar. Não, para paciente hipertenso, você vai usar mepivacaína, 2% com epinefrina, mas vamos colocar aqui, agora sim, você vai colocar no máximo, você vai usar 2 tubetes para ele. Então, você não vai usar mais que 2 tubetes. Então, se você vai atender um paciente e precisa bloquear ele, e você acha que vai ter que usar mais que 2 tubetes, e normalmente a gente vai usar pelo menos 2 tubetes, então, primeiro trata a hipertensão dele, né? Trata a hipertensão, meça, faça a aferição da pressão arterial dele e intervenha somente se ele estiver com a pressão bem controlada naquele momento em que você vai intervir, certo? Não está conseguindo, toda vez que ele vem, ele vê o jaleco branco e vai para 14 por 9, 14 por 8. Não, então manda ele pro médico, fala pro médico, olha, tem uma sessão aqui às 2 da tarde, então às 1h30 ele vai tomar lá algum remédio, vai tomar aqueles sublinguais lá, a Dalac sublingual lá para baixar bem a pressão dele no momento em que você vai colocar esse anestésico, certo? E vai usar aí a quantidade de anestésico que você precisa para que esse paciente não sinta dor. Tranquilo? Lidocaína. Por que não usar lidocaína? Bom, para hipertenso, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Por que eu não vou usar lidocaína? Posso usar lidocaína, mas veja, o meu problema aqui não é o anestésico em relação à hipertensão. O meu problema é o vasoconstritor, certo? Daí, se eu for usar um anestésico sem vaso, né? Aí eu vou usar mepivacaína, eu não vou usar a lidocaína. Por quê? Porque o anestésico sem vaso, ele causa uma certa vasodilatação. E a lidocaína, ela causa uma vasodilatação muito maior do que a mepivacaína, certo? O que vai fazer com que o tempo que eu tenha de ação da lido sem vaso seja ainda menor do que a MEP sem vaso, né? Então, para hipertenso, né, o problema não é ser lido ou ser MEP. Para hipertenso, o problema está no vasoconstritor. Beleza? Então, se eu for usar com vasoconstritor, usa MEP com adrenalina, tá? É melhor. Beleza, Bruna? Nós estamos falando aqui, pessoal, em endodontia, tá? Para cirurgia, você vai ter outras variações, porque em cirurgia você vai trabalhar em campo cruento, é outra coisa daí, certo? Tá? Então, aqui nós estamos fazendo referência à parte endodôntica, tá? Estamos falando aqui em endodontia. Chegamos ao final, minha gente. Ao final da parte
de anestésicos. Temos mais um assunto. Pessoal, dúvidas sobre até aqui? Como é que estamos aí? Quero dúvidas! Quero dúvidas! Então, eu vou perguntar para vocês. Das clínicas que vocês já têm feito, vocês têm bloqueado muito? Como é que estão os bloqueios de vocês? Fala aí, minha gente. Só Império? Ah, então vocês acabam não bloqueando, né? Uhum. Vocês vão começar agora, né? Vocês não fazem dentística ainda? Ninguém me responde. Ah, tá. Clínica vocês não fazem. Vocês iam começar, daí veio essa corona. Né? Então, beleza. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Eu achei que vocês já tinham feito a cirurgia 1, vocês não fizeram? Ninguém responde. Ah, seria agora também a cirurgia 1. Não, semestre passado, a Larissa Zorté está falando aqui, ó. Ah, era semestre. Ah, é, porque nós estamos começando o semestre. Vocês fariam as práticas de vocês de anestésio e cirurgia, certo? Então tá. Pessoal, então assim, vocês já devem ter tido as aulas teóricas de anestésio também, né? Onde fizeram teoria lá, a Débora está falando, né, Débora? Então, se fizeram teoria, vocês já sabem a técnica de bloqueio e tal, mas eu passei para vocês aí de novo, né? Existe alguma variação de técnica, tá, pessoal? Existe alguma variação do que cada professor fala, preconiza, por quê? Porque os professores de cirurgia, eles vão estar mirando lá nas extrações que vocês vão fazer, nas cirurgias, é bisturi para cá, é afastador para lá, é sangue jorrando, esguichando, né? É diferente da endo, tá, pessoal? Na endo, não. A endo, eu adoro a endo porque, assim, é pouco sangue, você isola, você trabalha, assim, zen, tranquilo. Cirurgia, não. Cirurgia é martelo, é formão, é aqueles... Não, não, não. Para mim, não serve. O negócio é endo, né? Então, falei ali um pouquinho sobre a técnica, às vezes difere um pouquinho do que os professores de cirurgia vão falar, mas porque assim, eu adaptei essa aula voltando realmente para o que a gente vê, para o que a gente tem em vivência aqui em clínica endodôntica, tá, pessoal? Lógico, estou brincando aqui, eu faço cirurgia também, tá? E faço minhas extrações, faço meus sisos aqui, certo? Mas o meu forte realmente é endodontia. Então, vocês não estão bloqueando, mas vocês vão bloquear e vão bloquear bem depois dessa aula. Pessoal, vamos passar agora para o segundo assunto, né? Todo mundo aí com energia? Temos mais uma horinha de aula. Vamos para o segundo assunto de hoje. O segundo assunto de hoje será isolamento absoluto em endodontia. Beleza? Vamos dividir a tela e vamos agora para a apresentação de isolamento. Tranquilo. Pessoal, eu só vou interromper a gravação aqui e começar de novo para que a gravação fique separado o assunto. Ok? Vamos lá.